Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui respondendo questões agora de LDB. Então vamos aí para o nosso slide, tá certo? Onde para poder iniciar aí as resoluções de questões. Algumas dicas, sempre faça anotações dos pontos principais, pause o vídeo quando necessário, revise para esclarecer dúvidas, mantenha um foco e evite distrações, organize suas respostas de forma clara e concisa. Pratique bastante, né? Resolva bastante questões, isso vai lhe ajudar tanto no gerenciamento do tempo, como também a manter foco. Revise suas respostas, tá certo? Verifique se abordou todos os pontos relevantes. Então, continuando aí, se você não quer perder nenhum conteúdo, se inscreva aí no nosso canal, tá certo? Então, vamos aí, o nosso simulado vai falar a respeito dos artigos iniciais, em específico, tá certo? O primeiro artigo. Então vamos ler aqui o primeiro artigo da LDB, que diz: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então nós temos aí o primeiro artigo da LDB, certo? E vamos aqui destrinchar, digamos assim, detalhar, né, o que diz esse artigo primeiro. É importante você memorizar, tá certo, esse artigo, porque se cair na sua prova, vai ser considerado uma questão fácil. E questão fácil você não pode, de maneira alguma, errar, porque os seus concorrentes certamente vão ficar na sua frente. Então, veja aqui, logo no início, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem. Se desenvolve aonde? Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. As questões vão vir pedindo justamente isso aqui, certo? Então fique bastante atento, porque vão pedir isso aqui e além do que também está no parágrafo 1º e 2º a respeito, vamos lá, aqui no parágrafo 1º, esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve, essa palavrinha aqui, guarde ela, tá certo? Predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, guarde também, certo? Fique atento a essas expressões. No parágrafo 2º, a educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho, ao mundo do trabalho e prática social. Então, aprendendo esse artigo, tá certo? Você aprendendo esse artigo, certamente você vai responder quase 100% todas as questões que o assunto for o artigo 1º da LDB. Então, sem perder tempo, vamos aí para as questões. A primeira questão, em seu artigo 1º, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, esclarece que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. No artigo 22, a mesma lei estabelece que a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável ao exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. No artigo 29, define que a educação infantil, primeira etapa da educação básica,
complementar a ação da família e da comunidade, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade, em seus aspectos físico. Então, no caso aqui, está pedindo para completar, né, o que diz aqui o artigo 29, e foi colocado aqui em conjunto, né, um contexto com o artigo 1º. Então, no caso aqui, se você for ver o artigo 29, o que completa, né, justamente o artigo 29 é justamente a letra A, tá certo? Em seus aspectos psicológico, intelectual e social. No caso da educação infantil, como aborda aí o enunciado, a primeira etapa da educação básica, né? O artigo 29 estabelece que a finalidade é o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade em seus aspectos físico, certo? Psicológico, intelectual e social. Então, a opção correta é a letra A. Vamos para a questão 2. Questão 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê em seu artigo 1º que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Antes de continuar, você percebe que quanto mais você responde questões do mesmo assunto, isso vai fixando, né, na sua mente, de tal maneira que você consegue responder as questões inconscientemente, tá certo? Com grande facilidade. Por isso a importância de você responder muitas questões. Mas vamos continuar. Estão de acordo com essa concepção educacional e com a referida lei os seguintes princípios. Letra A. Relação de autoexclusão entre instituições públicas e privadas de ensino e a ausência de garantia do padrão de qualidade. Não, tá certo? Letra B. Transformação do direito à educação em mercadoria, desvinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Também não. Letra C. Afastamento da participação. Olha, tem algumas palavras aqui, certo, que não fazem sentido, assim, está de acordo com a LDB, certo? A gente de cara sabe que está errado, né? Afastamento da participação de membros das famílias no processo de aprendizagem e desvalorização do profissional da educação escolar, também não. Letra D. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber e o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, sim, tá certo? Letra E. A ausência do direito à aprendizagem durante a infância e omissão da diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas com deficiência auditiva. Então, a gente anulando, tá certo, por expressões, né, coisas que não fazem sentido, a gente já de cara vê que a opção correta é a letra D. E essa letra D justamente é o que está no inciso 2 do artigo 3, certo? Então, algumas questões a respeito do artigo 1 pode estar relacionada, pode estar interligado com outros artigos. Então, é por isso importante você não conhecer apenas o primeiro artigo, mas todos eles, porque podem vir aí, eles podem vir interligados, certo? Vamos aí para a questão 3. Questão 3. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394, vamos chamar assim, de 20 de dezembro de 1996, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana,
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Dessa forma, a educação deverá vincular-se a... Então, prática social e renda? Não, tá certo? Se a gente voltar aí para o artigo, você vai ver que isso não faz sentido. Empregabilidade e renda? Também não. Mundo de trabalho e a prática social? Sim. Prática social e aos cuidados com a saúde? Não. Mundo do trabalho e aos cuidados com a saúde? Não. Certo? Então, de acordo com a LDB, a educação deve vincular-se ao mundo, à prática social e ao mundo do trabalho. Isso significa que a educação deve estar relacionada com a realidade social, econômica e cultural em que está inserida, tá certo? Buscando formar cidadãos críticos e atuantes na sociedade. E, além disso, a educação deve preparar os indivíduos para o mundo do trabalho, possibilitando a inserção no mercado de trabalho de forma consciente e qualificada, certo? Os cuidados com a saúde também são importantes, né? Foi colocado aí nos itens, mas não são mencionados como parte do vínculo da educação na LDB, certo? Por isso a opção correta é letra C. Vamos para a questão 4. Se for preciso, volte aí, tá certo? Aqui o slide onde eu falo aqui que você precisa memorizar, porque facilita bastante responder as questões que estamos respondendo, certo? Então vamos aqui para a questão 4. Augusto, estudando para o concurso de professor de educação física, verificou que, segundo o artigo 205 da Constituição Federal, 1988, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Ao analisar esse artigo, ele relacionou com o artigo 1º da LDB, número 9394 de 1996, o que dispõe que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Nessa ocasião, Augusto constatou que, de acordo com o mesmo artigo 1º da LDB, a educação escolar deverá vincular-se, né? Então, acredito que questão fácil, que não se pode errar. A produção acadêmica e científica? Não, tá certo? Ao mundo do trabalho e à prática social? Sim. Então, por isso que eu digo, quanto mais você responde questões, fica assim, com uma grande facilidade, fica já no seu inconsciente, certo? Então, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, de acordo com o artigo 1º da LDB. Ao mundo acadêmico e à prática social? Não, tá certo? A produção acadêmica e a prática social? Também não. A produção científica e ao mercado de trabalho? Também não, tá certo? Então, a opção correta é letra B. Vamos aí para a quinta questão. Muito bem aí para que você possa revisar, tá certo? É necessário você aprender, né? For preciso memorizar mesmo o que diz esse artigo 1º. Mas ele vai ficar bem fixado na medida em que você responder muitas questões. É por isso que nós estamos aqui respondendo questões a respeito do artigo 1º e vamos responder depois questões do artigo 2º, 3º e os demais. Então vamos lá. Quinta questão. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei número 9.394, 9394, de 20 de dezembro de 1996, em seu artigo 1º estabelece que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, certo? Convivência humana, certo? No trabalho, também certo.
Instituições de ensino e pesquisa? Sim. Movimentos sociais e organizações da sociedade civil? Sim. Manifestações culturais? Também. Então, estão corretas. Qual a opção que está correta? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todos os itens estão corretos. Certo? Então, a opção correta na quinta, letra E. Vamos para a sexta. Complete as lacunas abaixo em conformidade com o que disciplina a Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então vamos lá. A educação abrange os processos formativos, certo? Então, ou é letra B ou é letra D. Que se desenvolve na vida familiar. Então, continua letra B ou letra D. Na convivência humana, no trabalho, então ficou apenas letra D, certo? Essa daqui não. Nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, opção correta aqui, letra D, certo? Só lembrando, qualquer coisa revisa aí o slide do artigo 1º. Para responder a questão abaixo, considere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, LDB, certo? Então vamos lá. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem, exceto na vida acadêmica. Exatamente, né? A única opção, quer dizer, ao menos até agora, né, em que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem, não está incluído vida acadêmica. Vida familiar? Sim, certo? Convivência humana? Sim. Daqui eu vou colocar um E de errado. No trabalho? Sim. Nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais? Sim. Então, aqui a opção a ser marcada é a letra A. Vamos para a oitava. O artigo 1º da Lei número 9.394, de 1996, dispõe que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, sim. Nas instituições de ensino, sim. Nos movimentos sindicais, não, tá certo? Daqui, no caso, não está incluído. Nos partidos políticos, também não. Então, apenas 1 e 2, né, está de acordo aqui com o enunciado da questão 8. Sendo assim, a opção correta, letra A. Vamos aí para a questão 9. Segundo o disposto na Lei número 9.394, de 96, LDB, em seu artigo 1º, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. A educação escolar deverá vincular-se, fácil, né, ao mundo do trabalho e à prática cultural? Não. Ao mundo do trabalho e à prática educacional? Não. Ao mundo social e à prática artística? Também não. Ao mundo do trabalho e à prática social? Sim, certo? Então a opção correta aqui a ser marcada, letra D de dado. Vamos para a 10ª. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Esta lei disciplina a educação escolar, até aqui tudo certo, que se desenvolve impreterivelmente por meio do ensino em instituições próprias
E a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, o que deixa correto aqui na letra A é justamente essa palavra impreterivelmente, certo? B. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve unicamente por meio do ensino em instituições próprias, e a educação escolar deverá vincular-se à prática social, e no caso aqui ficou incompleta no final, certo? Ficou faltando o mundo do trabalho. Letra C. Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve preferencialmente por meio do ensino em instituições próprias, e a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, correto? Esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve preferivelmente por meio do ensino em instituições próprias, e a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho, e aqui no caso faltou prática social, certo? Então, letra D está incompleta. Aqui nas outras opções, algumas palavras deixam o item, né? É incorreto, e apenas a letra C é a opção correta. Bom, então esse foi o nosso simulado. Estará aí no link abaixo do vídeo para que você possa baixar esse slide, certo? E mais uma vez, não se esqueça, né, de curtir o vídeo, se inscrever se não for inscrito, tá certo? E bons estudos e até o próximo vídeo.